Sejam muito bem-vindos à nossa parte 2. Hoje continuaremos a falar sobre os 10 casos mais polêmicos que chocaram Hollywood e o mundo, o escândalo de O Corvo e a morte de Brandon Lee. A morte trágica de Brandon Lee, filho de Bruce Lee, marcou a história do cinema. Aos 28 anos, Brandon estava prestes a alcançar o estrelato com O Corvo. Durante as filmagens, um acidente fatal ocorreu quando uma arma, supostamente carregada com balas de festim, disparou um fragmento real, atingindo Brandon fatalmente. A tragédia chocou Hollywood, levantando questões sobre segurança nos sets. Uma investigação concluiu que houve negligência, mas sem intenção criminosa. Linda Lee, mãe de Brandon, processou a produção, com o caso sendo resolvido extrajudicialmente. A morte misteriosa de Brandon, somada à de seu pai Bruce Lee anos antes, alimentou teorias de conspiração sobre uma suposta maldição na família. A mídia cobriu extensivamente o caso, destacando a negligência e as especulações. O Corvo foi finalizado usando dublês e efeitos especiais, tornando-se um sucesso de bilheteria e filme cult, mas sempre associado à tragédia que marcou sua produção. As brigas de bastidores mais polêmicas de Hollywood. Vamos falar sobre 3 brigas icônicas que abalaram os bastidores da indústria do cinema e chocaram o público mundial. Essas histórias mostram que nem sempre os conflitos ficam só na frente das câmeras. O primeiro caso é a explosiva briga entre Tom Hardy e Shia LaBeouf no set de Lawless, Os Infratores, aqui no Brasil. Segundo relatos da The Hollywood Reporter, a tensão entre os dois atores chegou ao ponto de uma briga física. Hardy revelou que foi nocauteado por LaBeouf durante uma discussão acalorada. A briga teria sido tão intensa que a produção precisou intervir para evitar maiores danos. Ambos atores minimizaram o incidente, mas não há dúvidas de que a situação marcou as filmagens. Outro caso famoso foi o confronto entre George Clooney e o diretor David O. Russell no set do filme Três Reis. De acordo com o The Guardian, a relação entre Clooney e Russell foi tensa desde o início. A situação saiu do controle quando Clooney confrontou Russell por maltratar a equipe técnica, o que resultou em uma briga física. Clooney, mais tarde, descreveu a experiência como a pior de sua carreira, enquanto Russell é conhecido por seu temperamento explosivo. Por fim, temos a lendária briga no set de Mad Max, Estrada da Fúria de 2015, entre Charlize Theron e Tom Hardy. Segundo a revista Esquire, a tensão entre os dois era tão grande que a equipe precisou mantê-los separados durante as gravações. Theron chegou a descrever Hardy como agressivo e disse que temia sua presença. A briga só foi resolvida após o fim das filmagens, quando ambos admitiram que as condições extremas do set contribuíram para a animosidade. Esses confrontos mostram que, por trás da glamour da indústria, os ânimos podem esquentar, criando cenas de tensão que, muitas vezes, são tão dramáticas quanto os filmes em si. Vamos falar sobre a polêmica e misteriosa Igreja da Cientologia, uma religião que nasceu das ideias de Lafayette Ronald Hubbard, também conhecido como L. Ron Hubbard. Ele começou como escritor de ficção científica em 1950 e, após a Segunda Guerra Mundial, em 1954, a Igreja da Cientologia foi oficialmente fundada. Com o tempo, a Cientologia se transformou em algo muito maior, com seus seguidores acreditando que poderiam se livrar dos traumas passados e alcançar um estado de esclarecimento, um nível superior de existência. E o que mais chama a atenção? A Cientologia sempre atraiu muitas celebridades como Tom Cruise, John Travolta e Elizabeth Moss. Ela construiu um império com centros de treinamento e igrejas em grandes cidades ao redor do mundo, especialmente para pessoas influentes.
No entanto, a cientologia também acumulou polêmicas. Documentários como Going Clear, Esclarecendo Cientologia, revelaram segredos sombrios da organização. Ex-membros afirmam que a igreja força os adeptos a cortar laços com amigos e familiares que não seguem a religião, além de relatórios de abusos físicos e psicológicos, maus tratos e controle financeiro. Algumas celebridades, como John Travolta, supostamente se mantêm na igreja por medo de chantagem, já que as confissões feitas durante as sessões de auditoria podem ser usadas contra os membros. Apesar das controvérsias, a cientologia é reconhecida como religião nos Estados Unidos desde 1993. Ainda assim, a influência da igreja e suas polêmicas continuam a gerar debates e questionamentos. O escândalo da Nickelodeon. O documentário Quiet on Set expôs o ambiente tóxico nos bastidores da Nickelodeon, revelando abusos que afetavam jovens atores e equipe técnica. Dan Schneider, criador de séries como iCarly e Drake e Josh, foi apontado como responsável por comportamentos abusivos no set. Além disso, cenas antes vistas como inofensivas hoje levantam suspeitas sobre mensagens inapropriadas em suas produções. Drake Bell foi uma das vítimas de um incidente grave fora das câmeras envolvendo uma pessoa ligada à produção. O agressor foi preso após a denúncia de Drake, mas a sentença foi considerada leve, destacando a fragilidade do sistema em lidar com essas questões. Amanda Bynes, estrela de O Show da Amanda, também enfrentou dificuldades, incluindo rumores sobre a relação com Schneider e problemas pessoais decorrentes da fama precoce. Schneider também foi acusado de criar um ambiente de trabalho hostil para roteiristas mulheres, frequentemente desvalorizando suas ideias e impondo humilhações. Embora tenha expressado arrependimento em uma recente entrevista, muitos ainda questionam a sinceridade de suas palavras. A Nickelodeon, por sua vez, afirmou ter adotado políticas mais rígidas para garantir a segurança de seus funcionários, mas o documentário levanta dúvidas sobre sua responsabilidade no passado e a necessidade de maior proteção para jovens talentos na indústria. O escândalo do caso Fatty Arbuckle. Roscoe Fatty Arbuckle foi um dos maiores comediantes de Hollywood nos anos 1910, rivalizando com Charlie Chaplin. Sua carreira desmoronou em 1921, após ser acusado de causar a morte da atriz Virginia Rappe em uma festa no Hotel St. Francis, em São Francisco. Rappe adoeceu gravemente e, dias depois, morreu devido à ruptura de sua bexiga. A mídia sensacionalista, liderada por William Hearst, alimentou rumores de que Arbuckle teria a estuprado e causado sua morte ao esmagá-la com seu peso. Essas acusações, baseadas em especulação, dominaram os jornais e influenciaram a opinião pública. O promotor Matthew Brady viu o caso como uma oportunidade de promover sua carreira política, ignorando provas que indicavam a inocência de Arbuckle. Nos 3 julgamentos que se seguiram, o ator foi absolvido, mas o estrago já estava feito. Arbuckle foi banido de Hollywood e sua carreira destruída. Embora tenha tentado retomar sua vida nos anos seguintes, o escândalo o marcou para sempre. Ele morreu em 1933, com 46 anos, pouco depois de assinar um contrato promissor, mas sem nunca ter recuperado totalmente sua reputação ou carreira. E é isso, pessoal. O que acharam dos casos? Já conheciam algum? Faltou falar alguma coisa? Comente aqui embaixo. Já deixa o like também, que não custa nada, e se inscreva ativando o sininho para ficar ligado nos próximos vídeos que a gente vai estar postando. Valeu e até a próxima!